Bom dia, segundo ano. Hoje vamos falar sobre a ética discursiva. A ética discursiva ela foi elaborada por um filósofo chamado Jürgen Habermas. Ele é um filósofo alemão, doutor em filosofia pela Universidade de Bonn. Ele trabalhou, ele foi assistente de Theodor Adorno. Ele trabalhou em importantes universidades na Alemanha e também nos Estados Unidos. E o Habermas ele está vivo até hoje, é um dos maiores teóricos com relação à democracia, e um dos maiores teóricos no que se diz respeito à filosofia da linguagem, à comunicação, ao estabelecimento de uma linguagem universal. Habermas estabelece o seguinte: todo o agir comunicativo que busca o entendimento e o assentimento entre sujeitos, tendo em vista uma ação comum, baseado na forma sem violência do discurso argumentativo. Ou seja, Habermas estabelece que toda a ética, toda a atividade humana deve estar baseada no agir comunicativo, na comunicação. É no diálogo, no discurso, quando todos compreendem as regras do discurso, quando todos compreendem o valor da ação comunicativa, compreendem o valor da linguagem e agem de maneira respeitosa e sincera, ali está o centro da ação ética. Toda ação ética parte deste agir comunicativo. Então, o que Habermas nos quer ensinar e ele quer fundamentar é uma ética do discurso. Então percebam bem, Habermas vai dizer o seguinte: quando a ética do discurso ela se pauta o quê? Dois sujeitos autoconscientes, ou seja, você tem que ter consciência daquilo que está sendo discutido. Você tem que ter consciência de toda a problemática que está sendo discutida e você tem que ter autoconsciência, ter consciência de si e ter consciência dos problemas que estão sendo discutidos ali. E se você, tendo consciência de todos os problemas que estão sendo discutidos naquele momento, você livremente poderá dar a sua opinião, você livremente poderá dar a sua contribuição. E é mediante, então, sujeitos autoconscientes, sujeitos que têm a sua capacidade de consciência, que a ética vai se construir. Sujeitos conscientes, ou seja, você tem que saber do que você está falando, você tem que saber o que está acontecendo. Então, uma norma ética para Habermas, só vai ser válida quando for objeto de uma livre discussão. Só o agir comunicativo que tende ao entendimento entre os atores pode ser a base ética de uma sociedade. Ou seja, a ética vai se construir mediante o discurso, mediante o diálogo, onde as pessoas são livres para expressar as suas opiniões, são livres para expressar os seus argumentos, mas essa ética só terá valor quando expressar o argumento for de fato livremente. Você não pode ser coagido, você não pode ser ameaçado. Você tem que ter total liberdade para expressar a sua opinião, para expressar os seus argumentos, e só será possível, ou expressar dos argumentos livremente quando você tem a autoconsciência de si e quando você tiver, claro, consciência daquilo que está sendo debatido. Primeiro você tem que saber o que está acontecendo para depois você ir lá e debater e discutir. Mediante este confronto, mediante esse confronto de ideias, de opiniões, de discussões, de argumentos, de maneira respeitosa e de maneira livre, é que vai haver, digamos assim, um certo entendimento e vai se estabelecer um consenso. E vai ser estabelecido princípios éticos que vão organizar toda a ação do ser humano frente a uma sociedade. Então, na ação comunicativa, os participantes não estão orientados para o sucesso individual. Não, claro que não. Não é um confronto para ver quem ganha, não é um debate. Mas eles buscam seus objetivos individuais respeitando a condição de que podem harmonizar seus planos de ação sobre as bases de uma definição comum de situação. Ou seja, não é um debate, onde as pessoas vão discutir para ver quem está certo, para ver quem ganha. Não. É um expressar livre de opiniões, é uma discussão.
e dessa discussão vai sair um consenso, né? Desse confronto de ideias vai se estabelecer um consenso, vai se chegar a princípios éticos que vão ali pautar e organizar toda a vida em sociedade. Então Habermas vai dizer assim: a ética que vai pautar ou a ética que vai organizar a vida comum em sociedade é uma ética que se dá mediante o discurso, é uma ética do diálogo. As pessoas autoconscientes, conscientes daquilo que estão discutindo, livremente expressam a sua opinião, livremente expressam os seus argumentos, e deste confronto de ideias surgirá um consenso, surgirá os princípios éticos. Ok, pessoal? Então essa é a ética do discurso, a ética do diálogo, o agir comunicativo, uma ética que tem como fundamento a comunicação, o diálogo, o respeito, a consciência daqueles que livremente expressam suas opiniões e buscam chegar a um consenso, a uma harmonia, a princípios que vão reger a sociedade. Ok, pessoal? Nos vemos numa próxima aula.